Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de vocês. São inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada, 26/1/2026, segunda-feira, 0014. Em João capítulo 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, as dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Tá vendo? Jesus tinha irmãos, entendeu? Não é irmãos de evangélico, não é irmãos mesmo, entendeu? Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Por isso que eu falo, meus irmãos, às vezes tem pessoas da família, às vezes não, isso é real e verdadeiro. Tem irmãos e irmãs da família da gente que não crê na gente. Por mais que você fale do evangelho, ele não vai crer. Você não vai conseguir salvar ele porque não quer, ele não crê. Entendeu? Porque ele acha que é só seu irmão, aí não vai crer. Você entendeu? Então, por isso que a palavra fala que a gente tem que abandonar os irmãos e irmãs, o pai e a mãe, e morar numa casa sozinho e procurar viver sozinho com o pai, com o Espírito Santo. Entendeu? Todo evangélico tem que fazer isso. Porque não adianta você morar com irmãos e irmãs que dentro de uma casa onde eles não são evangélicos, não vai crer em você, não vai acreditar em você. Entendeu? Outros vão crer. Entendeu? Mas a sua família não vai crer em vocês. Vocês podem esquecer isso. Tira isso das suas cabeças que toda a sua família vai crer em você só porque você é evangélico. Não vai crer, não. Pode esquecer isso. Continuando, disse depois Jesus: ainda não é chegando o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim. Por quanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prender. Tá vendo? Jesus ensina no templo. Jesus sempre ensinava dentro da igreja. Tá vendo? Olha lá. Jesus ensina no templo, dentro da igreja, não é fora de igreja, não é por isso que eu falo. Jesus não mora fora de igreja. Jeová não mora fora de igreja. O Espírito Santo não mora fora de igreja. Está assistindo bem ali com os teus olhos ali? Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. Viu? Até Jesus ama a festa dos tabernáculos. Por isso que aqui faz festa todo ano. Todo ano aqui faz festa e continuará fazendo. Porque até hoje a igreja está em festa. Até hoje a festa não acabou. Continuando. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamento, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes se engana o povo. É como diz hoje, o povo não crê, né? O pastor está pregando a verdade ali e o povo não está crendo. É um povo incrédulo. Entendeu? Tem povo que é incrédulo, meus irmãos, minhas amigas. Tem gente que é incrédulo mesmo. Entendeu? Tá vendo o milagre na cara dele e ainda não está crendo no milagre, não. Entendeu? Continuando. Todavia ninguém falava dele abertamente, por meio dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus ensinava dentro do templo, dentro da igreja. Por isso que eu falo. Gente, segue a palavra. Segue o que o pastor Simão Santo está falando para vocês. Guarda o que o pastor Simão Santo está ensinando para vocês, gente. Jesus não mora fora de igreja. Guarda isso. Jeová não mora fora de igreja. Espírito Santo não mora fora de igreja, gente. Tá assistindo aí bem aí? Com teus olhos, ouvindo bem, com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, se é que tem cérebros. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Tá vendo lá? Tem que aprender a letra. Tem que aprender letra, meus irmãos e minhas irmãs. É a palavra. Olha lá, ó.
Continuando, versículo 16, João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Viu? Jesus tem doutrina. Jesus Cristo tem doutrina, igual essa igreja aqui, essa igreja também tem doutrina. Quem não obedece a essa igreja aqui é excluído. Entendeu? Aqui também tem doutrina, porque aqui segue o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui não segue homens da terra, aqui não segue mulheres da terra. Aqui segue a palavra. É os ensinamentos, igual ali, Jesus ensinava, aqui ensina a palavra. Aqui ensina a palavra e ensina a doutrina. Continuando. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, isso é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele ali está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Está vendo, meus irmãos? Meus amigos, minhas amigas. Eu volto a falar e repito. Quem fala para vocês que a Trindade não existe, manda calar essa pessoa, cala a boca dessa pessoa. Porque Jesus me está confirmando novamente que alguém enviou ele lá. Aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. O próprio Jesus confessando lá. Está assistindo bem com teus olhos? O próprio Jesus confessando que o Pai dele enviou ele. Continuando. Procurava, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram os servidores para o prenderem. Disse depois Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis vir. Disseram, pois, judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos? Entre os gregos ensinará os gregos? Que palavra é essa que diz: buscar-me-ei e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tá vendo? Jesus fala isso aqui que é Escritura, e não chama de Bíblia não, tá vendo, meus irmãos? Está assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos? Está se ligando bem com teu cérebro? O que Jesus falou? Jesus chamou isso de Bíblia? Não, isso nunca foi Bíblia. Isso é Escritura, ou lei, ou a palavra da salvação. O que falou no versículo 38? João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A Escritura é a palavra. Mas é quem crê nele. Quem crê nele, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas quem não crê, inferno vai chegar. Continuando isso, disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão ouvindo essa palavra dizia: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo, mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós foste enganados. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite
fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Aleluia, hein? Vamos agradecer, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, agradecendo por este culto, nessa madrugada de hoje, de segunda-feira, que é 26/1/2026, mês de janeiro. Abençoe somente meus inscritos e abençoe somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Então é isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Até o próximo culto e o próximo vídeo. E Thales foi excluído da igreja aqui, viu? Ele não é pastor em lugar nenhum não, viu? Ele foi excluído aqui da igreja e não é pastor em nada, tá? Nem na rua, nem em lugar nenhum. E a Almerinda também foi excluída. Todos os dois por faltar na igreja e por falar mentira para o pastor e para a igreja, tá? Mas a igreja que continua de pé, que é a igreja que não para por causa de ninguém, e firme sempre está. Até o próximo culto e o próximo vídeo.